entendimento. E então possamos todos deleitar a tua vontade boa, perfeita e agradável. Tanto pessoalmente, Senhor, quanto coletivamente como igreja. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu. Passarmos todo esse período na tua companhia. Estamos, mais uma vez, nos aproximando à conclusão do ciclo anual. Há um bom cristão, que somos nos levados a refletir sobre o que fizemos com o tempo que o Senhor nos concedeu, com a saúde que o Senhor nos concedeu, com as inúmeras graças que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos a nos examinar, Senhor. Não segundo o senso comum, não segundo a justiça injusta do homem, mas segundo o teu padrão, que nos é apresentado na sua palavra. Eu oro, Senhor, em favor dos irmãos que estão aqui nessa noite, que o Senhor possa aquecer os corações, fortalecê-los, renová-los, exortá-los, aperfeiçoá-los, juntamente comigo, pela tua maravilhosa graça. Eu oro para aqueles que não estão conosco, que o Senhor os conhece. Que o Senhor possa completar neles aquilo que ainda falta. Ó Deus, que haja em nós o crescente senso da brevidade do nosso tempo aqui na Terra, da proximidade do juízo para alguns, da vida eterna para outros, que acreditamos fazer parte desse grupo. Por isso, enquanto é dia, nos ajuda a fazer a obra do Pai, pois sabemos que a noite vem e não mais poderemos trabalhar. Ajuda-me na exposição da tua palavra, Senhor, que seja fiel e assertiva para me conhecer. Que todos nós sejamos como o arquétipo de sol, que ouve a palavra, recebe e põe em prática, Senhor. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos tentar concluir a carta aos Colossenses. Iniciamos essa tentativa na segunda-feira, mas eu creio que hoje nós conseguiremos. Colossenses capítulo 4, nós paramos, versículo 7, justamente na parte final do apóstolo Paulo, e para algumas pessoas que não têm tanta familiaridade com a Bíblia como vocês, mas que as partes como essa, como a gente até já falou, partes como essa, genealogia, partes onde você vai encontrar uma série de nomes de pessoas, meio que parece desnecessário. Porque para nós parece que a Bíblia é um livro de conselhos. Não, a Bíblia não é um livro de conselhos. A Bíblia é a palavra de Deus. E cada passagem, cada palavra da Bíblia tem um fim específico de edificar os santos para a obra do ministério. Pelo menos é o que a própria palavra diz. E aqui na parte final dessa carta, que nós intitulamos essa série de estudos, A Igreja sob Ataque. Relembrando, vocês sabem que essa igreja, Paulo não conhecia os irmãos não conheciam a Paulo. Paulo está preso em Roma quando muito provavelmente o plantador dessa igreja encontra o apóstolo Paulo e fala com Paulo dos problemas que vinha enfrentando em Colossos. E então o apóstolo Paulo
escreve essa carta com o propósito de edificar essa igreja, e ele amava mesmo sem conhecer. Nessa parte final da carta, vamos ver uma série de pessoas que conheciam o apóstolo Paulo também faziam parte da realidade dos colossenses. Então, no versículo 7, que é onde nós paramos, continuação do versículo 6, o apóstolo Paulo diz como devemos aproveitar cada oportunidade, como a nossa palavra tem que ser uma palavra de sabedoria, agradável, temperada, para que a gente possa de fato saber como responder a cada um. E então, nos versículos finais, 7 a 18, o apóstolo Paulo fala sobre a importância do ministério, entendendo que a obra de Deus não é feita por uma só pessoa. Por exemplo, eu sou o pastor da igreja. Assim, infelizmente, eu sou o único. Bom que eu tivesse outra pessoa para dividir isso comigo, mas o Senhor ainda não preparou. Eu achei que ao longo desses 15 anos, algumas pessoas tivessem sido enviadas nesse propósito, mas eu me enganei. Espero que o Senhor possa, segundo a sua boa vontade, fazer conforme lhe apraz. Mas a obra de Deus ela é feita de forma coletiva. E aqui nós vamos ver exatamente isso. O apóstolo Paulo está preso, mas a obra de Deus continua sendo feita. Porque a seara é grande, mas nós oramos para que o Senhor envie os seus certezas. E é importante a gente entender essa passagem. Nós não podemos fabricar certezas. Tem igreja por aí, tem escola de obreiro, né? A gente até já pensou nesse formato, mas isso não é algo bíblico, né? A pessoa vai aprendendo a palavra de Deus e aquele que manuseia bem a palavra de Deus será um obreiro aprovado. Mas não temos a capacidade de fabricar obreiros e nem de estimular as pessoas. E aí, vamos fazer a obra de Deus, porque Deus vai te dar muito lá na frente se você fizer a obra dele, sabe como é, né? Se você quer alguma coisa de Deus lá na frente, então faça por onde? Não existe isso, porque tudo é graça. Então, se eu fizesse isso por vocês, eu estaria mentindo. E eu não sou mentiroso, embora alguns digam que eu seja. A minha consciência está em paz no Senhor. Espero que a de quem me acusa também esteja. Quanto à minha situação, veja, o que o apóstolo Paulo passava era uma situação complicada. Ele havia sido preso injustamente, ele estava sofrendo. Claro que não é a segunda prisão, foi muito mais difícil, muito mais dolorosa, mas ele era um prisioneiro. Não era algo assim, é prisioneiro, mas não, é prisioneiro. Ele havia sido preso lá em Jerusalém, ele havia sido apresentado a várias autoridades desse interregno, ele havia, por conta de toda a situação, ele havia usado a prerrogativa de ser julgado em Roma, no cidadão romano que ele era. E assim, então, ele é conduzido. Anos se passam nessa viagem, quase 2 anos até a prisão de Paulo e o julgamento dele diante de César. E, segundo nos conta a tradição, ele foi solto, ainda fez uma quinta viagem missionária. Então, na época de Nero, é preso e ele é condenado à morte. Como nós vimos, de fato, no filme, Paulo, apóstolo de Cristo, tantas vezes. Aqui ele diz, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, veja, às vezes a gente coloca, e é comum, infelizmente, da gente como ser humano, o carro na frente dos bois, quando na verdade o boi tem que vir na frente para puxar o carro. Então parece que a pessoa, ela é pastor, ou ela é obreiro, e depois é irmão. Não, é o contrário. Para você ser pastor ou obreiro, você tem que ser irmão primeiro. É como, por exemplo, pessoas que querem prestar algum tipo de serviço na igreja e não são crentes. Mas como assim? Tem que fazer parte do corpo de Cristo.
para fazer algo para Cristo. Mas veja, hoje em dia há uma visão tão equivocada acerca da igreja que parece que o que a gente está fazendo aqui é uma obra social. A gente faz uma coisa, você quer participar? Não pode. É exclusivo de membros. Você viu esse clube de gente chique? A igreja é mais. Olha o perigo da gente se achar. Aqui só pode participar membros. Você pode sentar, ouvir, que legal, vai ser muito bem tratado sempre. Mas para fazer algo aqui, tem que ser membro. E membro efetivo. Membro reconhecido por todos como membro. Não é você dizendo que é membro. É a todos nós aqui enxergando você como membro. Porque tem gente que vem para a igreja uma vez a cada 6 meses, mas eu sou membro da CCV. De qual? Dessa daqui? Não. Só se tem outra, em outro lugar, de repente, né? Não, mas eu me considero. Você se considera. Por isso que é sempre a ideia de que as pessoas precisam te enxergar assim. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, olha que coisa, agora sim, ele é um ministro fiel. E ser ministro fiel significa colocar o seu pescoço em jogo. A ideia de que pode morrer a qualquer momento, pode sofrer a mesma coisa que Paulo está sofrendo pela fidelidade. Quando eu já contei para vocês, perguntaram a um jovem, perguntou a um pastor mais experiente: pastor, será que quando a gente for mais perseguido, a gente vai ser mais fiel? Não. Porque se a gente não for fiel no pouco, não é no muito. É assim, é quando a gente for mais fiel, quando a gente for fiel, aí a gente vai ser perseguido. É por isso que muitas pessoas, talvez ao longo desse ano de 2024, que já quase se finda, não sentiu muito a perseguição. E nem tem por que sentir. Por que o mundo vai te odiar se você é amigo dele? Não tem por que o mundo te odiar. Não tem por que as pessoas quererem o seu mal. Você é amiga do mundo. Você é amigo do mundo, então. Fique com o irmão amado e fiel ministro. Fidelidade. Fiel ministro. E conservo. A ideia é, ele trabalhava igual a Paulo. Porque ser conservo significa trabalhar conjuntamente. E a gente já explicou que na igreja não existe hierarquia. O que existe é uma hierarquia funcional. Para que a máquina, o corpo de Cristo, funcione corretamente, precisa ter decência e ordem. Mas não há uma hierarquia essencial. No sentido de que pessoas, por fazerem determinadas coisas, são melhores do que outras. Não. Aquele que faz algum limpeza ou qualquer outro serviço aqui, é tão servo de Cristo como eu que estou pregando a palavra de Deus. Cada um exercendo a sua responsabilidade. No meu caso, que exerço a responsabilidade de liderança, as consequências, para mim, são mais graves. Se eu cometer alguma quilha. A quem mais é dado, responsabilidade, inclusive, mais será exigido. Conservo no Senhor. De tudo vos informará. Veja, é sempre importante que a gente fique sendo bem informado de tudo. Parece que hoje em dia falar da vida dos irmãos virou fofoca. Eu acho que eu vou fazer um documento para valer em 2025. Meus filhos, quando o meu filho foi agora para a escola nova, que vai estar na escola nova, aí tem que assinar um documento, autorizo usar a imagem, se por acaso for feita alguma propaganda na escola, usar a imagem deles. Então tem que autorizar. Então eu acho que eu vou em 2025 para fazer um papel, autorizo que os irmãos falem de mim. E eu não vou me chatear e nem ficar de mal se alguma pessoa falar de mim na igreja. Porque parece que não pode falar ninguém, da vida de ninguém. Por que não pode? O que aconteceu? O que sua vida tem de tão diferente assim que ninguém pode falar nada?
que você se dói e faz coisas escondidas que a pessoa só vai descobrir lá na frente. Não, Paulo não fazia isso, né? E se tinha uma pessoa que podia fazer, era ele, né? Mas ele diz aqui, eu não vou escrever aqui no carta, né? Mas assim, Tíquico vai falar com vocês o que de fato está acontecendo aqui. Quem está aqui comigo, quem não está, como está, né? Se está faltando alguma coisa, Tíquico vai informar vocês tranquilo. Tudo que está acontecendo aqui. Ele tem liberdade para falar para vocês o que está acontecendo aqui comigo. Parece que hoje em dia não pode falar sobre isso. Diz que é fofoca. Coitada de Clói. E conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou envio. Ó, Paulo está enviando Tíquico como, né, um dos mensageiros que vai entregar essa carta. A gente vai ver que outros também estão com essa missão aqui. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa... Você percebeu? Esse propósito quer saber o que está acontecendo comigo, fala com Tíquico. Vem cá, Paulo está acordando que horas? É umas 5h30. Quando ele acorda tarde, normalmente é antes. E aí pega para orar, tipo os irmãos aqui, de 4 até 6, orando. E pelos inimigos. E aí de 6 às 8 pelos amigos. E de 8 às 10 pelos irmãos. Aleluia! Não? Com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação. Nossa, porque Paulo não está sozinho, como a gente vai ver, tinha gente preso com ele. E de alentar o vosso coração. O que é isso? Quando você ama alguém, você se sente confortável quando você sabe notícias dessa pessoa. Alguma pessoa já teve um parente internado, né? Aí vem alguém, né, normalmente a pessoa do serviço social, vai dar o que aconteceu. Quando a mamãe de Rita ficou internada, quem fazia esse papel era André, o filho dela. Todo dia ele passava, né, o que aconteceu com ela para a família. Dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Vovó está abrindo o olho. Melhorou assim. Talvez aconteça. Então, alentava o coração. Cada informação dessa, cada dia, os familiares ficavam esperando essa hora para poder ouvir alguma coisa. Melhorou? Fez um exame, vai fazer um exame amanhã. E aí como foi o exame? Calma, o horário ainda não chegou de dar, né? Por quê? Porque isso é amor, irmãos. Quem ama se importa. Eu fico tão triste porque parece que algumas pessoas na igreja não se importam com as outras. Parece que só se importa para criticar. Não se importa. E aí, irmão, como é? Precisa de alguma coisa? Né? E às vezes até sem a pessoa falar, você chega lá. Temos tanta oportunidade para fazer o bem, não tem porque a gente perde essas oportunidades. Em sua companhia, vos envio Onésimo. E aqui, Onésimo, todo mundo conhece Onésimo, né? Onésimo era um escravo de uma pessoa que vocês conhecem também, Filemão. Inclusive a carta que é escrita. Olha como o mundo é pequeno, já naquela época. E Onésimo fugiu de Filemão e fugiu levando coisas, ou seja, alguma soma de dinheiro, alguma coisa de bens. E por algum motivo Onésimo foi parar na casa que Paulo pregava. E Paulo evangelizou Onésimo. E Onésimo está contando a vida dele. Eu fiz isso, né? Roubei, fugi. Você fez isso com quem? Com Filemão. Ah, é brincadeira que você fez isso com Filemão. Filemão é irmão. Espera que eu vou escrever uma carta para ele. E aí escreve a carta de Filemão, que você já leu, com certeza. Esse é Onésimo. E Paulo vai dizer na carta a Filemão, Onésimo deve dinheiro a você, né?
Ele vai aí, Filemão, e não cobre nada a ele. Qualquer coisa você bota na minha conta. Mas eu não quero te lembrar que você me deve a vida, viu, Filemão? Eu lembre-se disso também. Tá tudo na carta aí, Filemão, uma carta pequenininha, mas preciosíssima, né? Por acaso que está na sua vida. Palavra de Deus. Esse é Onésimo. Então quer dizer que uma pessoa que roubou a outra, Paulo está dando essa responsabilidade para você, Pedro? Não pode ser o passado, pode ser o presente. Então, quando eu, como pastor, fico triste, não fico triste com o passado de ninguém, fico triste com o presente. Como pessoas que poderiam estar tão firmes em Cristo, produzindo frutos, estão tão infrutíferas. A preocupação é o senhor chegar e só ter folha. Sabe o que acontece, né? Em sua companhia vos enviei Onésimo, fiel e amado irmão. Fiel, viu? Agora pode deixar a carteira tranquilo, não vai levar. Fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ó, ele era daquela região, conhecido. Mas você imagina como é que seria a fama de Onésimo. Paulo já, ele não é aquela pessoa que vocês estavam acostumados. Ele agora é uma nova. Ele é fiel e é um irmão amado. Então tratem ele dessa forma. Olha como é importante. Parece que também é outra coisa, né? Tudo que a gente fala dos irmãos parece que é fofoca e parece que é proibido elogiar as pessoas. Por quê? Se a pessoa está fazendo o que é certo, não está escrito que a gente tem que estimular o amor às boas obras? Por que é proibido elogiar uma pessoa que está fazendo o que é certo e na maioria das vezes que ninguém quer fazer? É proibido elogiar. Por exemplo, é proibido elogiar uma pessoa que faz de tudo para frequentar todos os cultos, mesmo morando longe, como Mateus. Teve um período do ano que ele foi trabalhar em Praia do Forte. Não faltou um culto. É proibido elogiar? Se for, eu vou continuar fazendo porque a Bíblia não me fala. A gente deve sim elogiar pessoas assim. Enquanto tem gente que mora 500 metros da igreja e não vem. E chega atrasado. Devia ficar constrangido. Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Porque a gente tem uma facilidade também de não valorizar o que é do nosso meio. É por isso que as pessoas gostam tanto de pastor de internet. Porque não é do nosso meio. Então a gente não sabe os defeitos e... Hoje até sabe, se quiser saber, né? Mas não é do nosso meio, então a gente valoriza. Não foi assim quando Jesus chegou em Nazaré? Ele está pregando, o pessoal está maravilhado, porque nunca viram alguém pregar como ele. Mas de repente veio o preconceito. Mas não é Jesus? Filho de José? Não é bem. Suas irmãs não estão... É um carpinteiro da cidade. Ele vai dar crédito para ele, só porque ele falou bonito aqui. E o próprio Jesus diz, o profeta não tem honra na sua própria casa. Mas isso é errado, viu, irmão? Isso é muito errado. Ainda no versículo 9, ele vos farão saber tudo. Ó, crente não tem segredo, irmão. Você está querendo ter segredo? Então vamos para a maçonaria. Você quer ser maçom? Sei lá como é que chama? Então vá para a maçonaria. Crente não. É isso aqui. Né? Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Quer saber? Pergunte. Versículo 10. Não sei como é que está na sua Bíblia, saudações finais. Mas o que tem de ensino aqui, irmão, dá para a gente falar outra carta. Saúda-vos, Aristarco,
Agora preste atenção. Talvez você nunca tenha caído na ficha. Você leu Colossenses 300 vezes e não sabe que Aristarco estava preso com Paulo. Se eu fizesse uma prova, Aristarco estava preso com Paulo, sim ou não? Não sei, não é? Vejo no filme, é só Paulo que está preso. Vai no filme, vai na Bíblia. Prisioneiro, o que significa? Fiel a tal ponto que foi preso com Paulo, estava preso lá. Prisioneiro comigo. Ser crente é isso. Você se identificar de tal forma que às vezes o negócio vai empenar desse jeito. Não vai mexer com o pastor, então tem que mexer comigo. Então vai os dois para a cadeia. Ó, que coisa bonita ia ser. Não, pastor, eu preciso ficar fora, eu fico intercedendo. Saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo. É por isso que a gente falou, né? Eu gosto muito dessa versão nordestina. E é grande, né? A roça, mas os cabamachos. Aí é pouco. Aí cabamacho. Prisioneiro comigo. E agora vai aparecer uma pessoa que vocês conhecem bastante, escritorinhos evangélicos, e Marcos, primo, para ficar claro que Marcos ele está falando. Marcos, primo de Barnabé, aquele mesmo da confusão de Paulo e Barnabé. Veja como é importante você exortar. Marcos estava com Paulo. Aqui, em Roma, nessa prisão aqui. Não está preso como Aristarco, mas ele está lá em Roma, assim, indo conversar com Paulo, participando da vida lá de Paulo em Roma. Marcos, primo de Barnabé, aquele que vocês achavam que eu estava de mal. Não tem nada de mal aqui não. Está aqui comigo em Roma. E crente é assim, irmão. Marcos sabia que o que Paulo fez, ele não fez porque estava com raiva. Ele fez porque Marcos precisava de uma lição. E parece que ele aprendeu a lição. Obra de Deus não é brincadeira. Quando você chegar no meio da viagem e querer voltar, Marcos, que é isso? Vá pensar se é isso que você quer mesmo. Como Jesus fala com os 12. Vocês estão querendo ir também? Embora? Pode ir. Não, senhor, a gente quer ficar. E olha que os que quiseram ficar foi muito, né? Na hora do pega mesmo, ficou um. Marcos é o único que... Eu não sei se vocês já viram, no Evangelho de Marcos aparece, e naquele filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, aparece também aquele jovem que sai correndo, né? Que tiram meio que o lençol dele, ele sai correndo só com a parte de baixo, diz que a Bíblia correu nu, mas na verdade ele estava só com a parte de baixo. É ele, Marcos. A família de Marcos tinha posse. Foi lá onde foi feita a última ceia. Foi lá onde, muito provavelmente, é o que ensina a tradição, onde eles também estavam esperando a descida do Espírito Santo. Tudo isso no cenáculo lá da casa de Marcos, em Jerusalém. Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Paulo deu instruções à igreja sobre Marcos. Que instruções são essas? Não sei. Perguntamos a Paulo ou a Marcos quem aparecer primeiro lá no céu quando a gente chegar. A gente pergunta. Mas a gente não sabe que instruções são essas. Só sabe que instruções foram dadas acerca de Marcos. Especificamente para essa igreja. Nessa região. Colossos. Se ele for ter convosco, porque a pessoa podia pensar, mas Marcos abandonou aquela viagem. Não, é outro Marcos já. Agora já aprendeu, amadureceu. O que a gente vai ficar lembrando disso? Já passou. A grande questão, irmãos, é que muitas pessoas na igreja não se arrependem. Por exemplo, eu nunca vi, esse período todo que eu estou aqui, pós-pandemia, eu nunca vi uma pessoa que deixou de frequentar a igreja por causa da pandemia, chorando. Porque deixou de frequentar a igreja na pandemia, com medo de matar um parente ou com medo dele morrer. Mas, vem cá, eu não frequentei porque eu fiquei com medo de matar um parente. Mas quem é que é dono da vida e da morte? Você acha que o seu parente morreria se não fosse a vontade de Deus? Alguém acha isso? Se não acha, por que
fala esse tipo de coisa? É isso que eu não entendo, sabe? Tem gente que diz que é crente, bíblico, e fala esse tipo de coisa. Não, é porque eu estava morando com uma pessoa, e aí sabe como é? Pessoa mais velha, idosa, se eu fosse para lá, podia levar o vírus e a pessoa morrer. E Deus não está no controle disso. Estranho, né? Disso ele não está no controle. Vê como a gente é desculpável? Só que nem cai a ficha muitas vezes. E a pessoa fica sem se arrepender. E a probabilidade de cometer o mesmo pecado é grande. Então, quando outro parente estiver doente, internado no hospital, aí para você não passar, você que visita constantemente a pessoa no hospital, para não passar alguma coisa que frequenta os cultos, a sistemática vai se repetir. Não se arrependeu. Todo que confessa e deixa, e quem cobre as suas transgressões? Percebeu porque depois da pandemia a igreja deu uma esvaziada? Preste atenção na comunidade antes da pandemia e depois da pandemia. Quem cobre as suas transgressões? Jamais prosperará. Jamais prosperará. Por isso que Marcos aprendeu. Quando a pessoa aprende, a gente é a primeira a dizer, aprendeu. Deu frutos. E mostrou que está arrependido. Então agora, ficou para trás, vamos colar junto, todo mundo. A pessoa que não dá fruto nenhum de arrependimento. E aí? É a maioria. Acolhei-o. Sabe o que é acolher, né? É a ideia de botar embaixo do braço. E Jesus voltou. Não, irmão, Jesus era um nome comum. E tinha uma pessoa com o nome de Jesus que era conhecido naquela região, né? Na região da igreja de Colosso. Era conhecido como uma pessoa. Conhecido por justo. Né? É como, por exemplo, o nome de Pedro é Cefas. Mas a maioria das pessoas chamaram ele de Pedro. Cefas era um nome hebraico, né? Mas a maioria das pessoas chamava Pedro pela versão grega do nome dele, né? E nem a versão grega do nome dele, sejamos sinceros. Cefas quer dizer uma coisa, Pedro quer dizer outra. Né? Ele faz referência a pedra. É Jesus quem dá esse nome para Pedro. Tem então o nome que Pedro recebeu do seu pai, né? Foi outro. Simão Barjonas. E Jesus conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, grife, os únicos. Prestou atenção? Circuncisão significava o quê? Os únicos judeus. Estavam ali com Paulo, rolado com ele, para o que desse e viesse. Isso que Paulo disse. O pessoal fica dizendo aí que é da circuncisão e circuncisão não é nada. O que é, de fato, é você ser uma nova criatura. Isso é importante. Sou nascido e criado na igreja evangélica. Não está dizendo nada. Cadê seus frutos? Aí sim. Os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente, não é, né? Vou deixar um valor aqui, você leva lá para mim? Eu vou deixar um negócio na sua casa, viu, irmão? Você leva lá? Não levo não. Não. Se for irmão, é uma coisa. Mas se a pessoa quer simplesmente, né, ter a sua consciência, né, de alguma forma aliviada, porque estaria fazendo alguma coisa em favor de uma igreja bíblica, aqui não. Você não está ofertando a si mesmo. Por favor, não dê nada. Pastor, mas eu vejo a igreja está precisando de um monte de coisa. Ah, não. Fique tranquilo, o dono da igreja mantém ela. Tem feito isso há 15 anos? Vai deixar de fazer agora? Os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino, percebeu?
Ah, não, mas eu não gosto de fazer a obra de Deus assim com um homem. Vai fazer o quê? Com o jumento? Vai no zoológico, vai chamar o hipopótamo de lá? Tem um hipopótamo lá, você já visitou? É um dos animais mais legais do zoológico, na minha opinião. É o hipopótamo. Só que você tem que ter paciência para ver. Ele fica a maior parte do tempo submerso. Aí só quando ele sobe para respirar que você vê, mas eu não, assim, não, a obra de Deus a gente faz com outros seres humanos como a gente. E são imperfeitos como a gente. Mas estão sendo aperfeiçoados pela graça como a gente. Vou repetir. Os únicos, percebeu? A seara é grande e os ceifeiros, isso é uma profecia. Então, quando você vê determinadas denominações evangélicas, como é o caso da presbiteriana, que tem mais pastor do que igreja, aí quando os pastores fazem determinada idade, meio que aposenta compulsoriamente o pastor para dar oportunidade aos mais jovens que estão saindo do seminário. Por quê? Porque para eles isso é profissão. É igual concurso público. É profissão. Fez o seminário, agora qual é a sua profissão? Eu sou pastor, e tem salário, tem carteira assinada, e tem férias, tem tudo, viu? Nesse tipo de igreja, tem tudo como trabalho comum. E aposentadoria, tudo igual. Trabalho mesmo. Aí, claro que não vai faltar gente para fazer isso. Assim como você abre concurso público, pode ser o cargo mais baixo, fila, né? Porque o pessoal quer, né? Um emprego, faltando emprego. Ministério não é emprego. É por isso que algumas pessoas se sentiram desmotivadas ao longo dos anos. Circuncisão, que cooperam. Os únicos da circuncisão que cooperam. Veja como a palavra cooperam é igualzinha ao que o apóstolo Paulo diz de Tíquico, conservo. O conservo é aquele que coopera. Opera conjuntamente. Serve conjuntamente no corpo. Cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. É pelo reino de Deus. A gente não está fazendo isso pela igreja de Roma, nem pela igreja de Colossos, nem pela igreja de Filipe. Não, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Pregue o reino de Deus. Versículo 11 ainda, perdão. Eles têm sido o meu lenitivo. A ideia de lenitivo aqui é como se eles estão sendo, né, um carinho para Paulo, um alento. No meio de tanto sofrimento, no meio de tanta dor, no meio de tanta tristeza, eles alegravam constantemente o coração do apóstolo Paulo. Essa é a sensação quando você encontra cooperadores na obra com você. Está ali, desgastado, né? Ferido, quebrado, como tem que ser. Encontra pessoas que dizem, não, estou com você para o que precisar. E não é só da boca para fora. E não é hoje diz isso, amanhã diz outra coisa, depois diz de novo. Não, porque quem fez isso foi Saul. Amo Davi, mato Davi. Amo Davi, mato Davi. Amo Davi, mato Davi. Ô, Saul, então você se decida aí, por favor. É como tem gente, vou ajudar o pastor, não vou mais. Vou ajudar, não vou mais. Vou. Então se decida. Né? O que quer fazer? Mas aqui não tem decisão aqui. E é isso que trazia alento ao coração de Paulo. Paulo sabia, não, esse pessoal aqui é de verdade. É gente que está aqui comigo mesmo, de corpo e alma. Eles têm sido o meu lenitivo, meu alento, meu consolo. Aí Paulo vai dizer no versículo 12 sobre a pessoa que plantou a igreja de Colossos, viu? Saúda os Epáfras. Epáfras estava com Paulo quando ele redige a carta, até porque ele ia enviar a carta. E a carta é escrita em grande medida
pelas coisas que Epáfras passa para Paulo que está acontecendo em Colossos. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós. Mas a dificuldade da gente valorizar o que é dentre vós. Não, pastor, veio de São Paulo. Não, aí veio de São Paulo, aí merece. Aí convida todos os familiares, aí freta ônibus, aí lota aqui o Alto das Pombas. Veio de São Paulo, né? É o pastor que sempre prega. Eu nem sei se eu vou. E dirá convidar alguém. Então a gente tem, né, a tendência de desvalorizar o que de fato tem valor. Porque aquele que te ama é aquele que está sempre com você, não é aquele que te vê esporadicamente. E a gente tem a tendência de valorizar o que não deveria ser valorizado e de desvalorizar o que a gente deveria estar valorizando. Jesus veio para os seus. Eles não valorizaram, eles sequer o receberam. Você imagina isso? Jesus está passando, Jesus, não, vou ficar olhando para Jesus, estou esperando o Messias. Olha ali, não, está brincando que o Messias é. Claro que não é. É sim. E todo aquele que fez esse papel de bobo, naquele grande dia vai ter que dobrar o joelho e falar com a sua própria língua que Jesus Cristo é o Senhor. Você está escrito em Filipenses? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Saiu. Tudo bem, não nasceu lá em Nazaré, mas passou grande parte da sua vida lá. Começou aprendendo lá, pregando lá. Pode sair, saiu. Eles têm sido meu alento. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, que é servo de Cristo Jesus. Ele é servo de quem? De Cristo Jesus. O qual se esforça. Você sabe o trabalho que deve ter dado para Epáfras sair de Colossos e ir para Roma para encontrar Paulo, para tentar resolver situações que estavam acontecendo em Colossos. Você imagina um trabalho, não é um zap que você passa para tirar uma dúvida, não. Pastor, eu fiquei com dúvida nessa questão. Responde aí. Não é um zap, não, irmão. Né? Imagine. Trabalho que não deu. O perigo que ele não correu. Ele era um pastor que amava a igreja que ele pastoreava. Aí Paulo diz: esse é de Cristo Jesus. É de verdade. O qual se esforça sobre. A ideia de sobremaneira é além do que se espera. Sabe? Você espera que o pastor faça isso. Nem isso a maioria faz. Não, Epáfras ele é sobre maneira. Ele faz mais do que o esperado de um pastor. Você entende? A gente não está fazendo o que se espera de um crente. O crente tem que ser assim. Pois é. Opa, mas é isso tudo mesmo. Isso tudo. Que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira. E aqui, continuamente, não é estou quente, estou frio. Não é, não, quando tem uma época do ano, né, eu faço isso. Em outra época do ano, eu não faço isso. Não, é continuamente. É sem intervalo. O qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Veja, Epáfras estava lá em Roma e estava orando pelos irmãos de Colossos. Eu não estou lá com eles, mas eu estou aqui por causa deles. Para que vos conserveis perfeitos. Perfeitos aqui, irmãos, não é sem defeito. A ideia aqui de perfeitos é maduros. O que o pastor espera da igreja? Maturidade.
maturidade. E plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E plenamente, sabe, não é só você saber a vontade de Deus, é você estar convicto disso. Sem dúvidas. Não, morreu é céu e inferno. Você não tem dúvida nenhuma. E todo mundo vai para o céu? Não, a minoria. E fazer a obra de Cristo em amor é a coisa mais importante do mundo? Não tenho dúvida. Ah, mas a minha vida hoje, né, não está dando para me organizar dessa forma. Então, mude sua vida enquanto você tem tempo. Que pode ser que você não tenha mais. É impressionante que a gente acha que sempre vai ter mais tempo. Né? Quantas pessoas morreram em 2024? Quantas pessoas que vocês conhecem morreram em 2024? Ah, pode ser a gente ainda, viu? Vai acabar o ano. Parece que eu estou ouvindo. Meu pai, vira essa boca para lá. Eu vi, filha. A gente não tem o tempo que a gente imagina que tem. A gente faz planos. Que loucura. E fazer plano não tem problema, irmão. O problema é você achar que você tem poder para, né, levar esses planos até o fim. Não tem poder para aumentar um segundo na sua vida. Não estou dizendo aumentar um ano, não. Aumentar um segundo na nossa vida, a gente não tem poder para isso. Isso que a Bíblia falou. Se Deus quiser, faremos isso e aquilo. Isso não é frasezinha de efeito, não. Isso é fé. Eu falo para vocês, olha, se Deus permitir, estaremos aqui no domingo de manhã. Por quê? Porque só se Ele permitir. E eu estou falando isso com toda a convicção do meu coração. Não é frasezinha de efeito. Como tem gente que fala em nome de Jesus, mesmo no automático, nem sabe o que está falando. Em nome de Jesus, você sabe o que está falando em nome de Jesus? Não, é porque em nome de Jesus é porque a gente está fazendo as coisas para Jesus. Não, de jeito nenhum. Em nome de Jesus é porque se Jesus estivesse no seu lugar, ele, Jesus, tem o mesmo comportamento que você. Então é isso que você está fazendo? Algo que você tem plena convicção que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Não é você no lugar de Jesus. Porque você está carregando o nome dele. Mas é isso, irmão. É fácil repetir. Difícil é entender. Por isso que é mais fácil a gente ser papagaio do que a gente ter a mente de Cristo. Mais fácil a gente ouvir sermões de pastores do passado, decorar e repetir parecido, do que você ser um mensageiro de Cristo. Porque você precisa ter intimidade com Cristo para isso. Pastor, você está chateado? Super feliz. Vocês não sabem como eu sou uma pessoa feliz. Estou muito feliz, muito feliz. Não tenho do que me queixar do Senhor. Nem de tribulação, porque Ele também envia essa parte. Mas não só essa. Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Versículo 13. E ele e dele dou testemunho. Paulo está falando. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo sabe como é fácil para os irmãos de Colossos não darem crédito ao pastor deles, Epáfras. É fácil demais a gente desvalorizar aquilo que a gente vê todo dia. A ele dou testemunho, e dele dou testemunho de que muito se preocupa. Não devia ter gente dizendo que nada, nem aí pra gente, foi passar em Roma. Está lá no bem bom, no Paulo, preso. Se orando pelo. Está lá, tá vendo aí? Essa vida até eu queria. Meu pastor prega domingo, sexta, segunda. Essa vida até eu queria. É mesmo? Por que nunca se tornou pastor? Não entendi. A menor parte do ofício de um pastor é isso que vocês estão tendo aqui.
Até porque, irmão, escrever cursos, bonitinho assim no papel, pô, irmão, tão fácil. Você não precisa de muita coisa, não, dos comentários bíblicos que a gente tem hoje. Tudo explicadinho, fazendo um culto assim, sabe? Programadozinho, é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é você falar da parte dele. Aí é difícil, né? Aqui ele diz, e dele dou testemunho, de que muitos se preocupam por vós. Paulo está dando testemunho de Epáfras. Por quê? Porque falar mal do pastor é a coisa mais comum numa igreja local. Tristemente, viu? Paulo passou 18 meses pastoreando Coríntios. E o que eles dizem de Paulo? Não gostei do corte de cabelo. Não gostei da maneira como Paulo prega. Tem gente que prega muito mais bonito. A gente mora aqui na Grécia. A Grécia, né, o berço da oratória, por assim dizer. Tem gente que fala muito mais bonito que Paulo. Eu acho até que a pregação dele assim, é meio que, sabe, desprezível. E a sua aparência não supre o que a gente quer. A sua aparência é fraca. Está escrito lá. Que é o que diziam de Paulo em Coríntios. Você tem noção disso? Falar isso do apóstolo Paulo. E dele dou testemunho de que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos... São cidades vizinhas. Laodiceia a gente vai conhecer ela em Apocalipse. Cidades vizinhas. Que esse homem aqui plantou a igreja. Era extremamente conhecido, Epáfras, nessa região. Cooperador, trabalhador. Por isso que apareceu que só tinha Paulo, não, tem outras pessoas. Tito, Timóteo, e outras pessoas. Dele dou testemunho que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado. O único médico crente que eu vi na vida foi esse aqui. Pode ser, ainda não morri, né? Pode ser que eu tenha uma oportunidade de ver outro, mas nunca vi. Eu já vi crente que diz que é médico, mas médico crente nunca vi. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Ele é o quê? Amado. É o que a gente fala, irmãos. Se você que é um cristão, você tem que se sentir amado. Não tem ninguém no mundo que seja mais amado que você. Porque nós somos amados pelo amor de Cristo. E agora que assusta, viu? Tá pronto o filme de terror? Pastor, eu achei que já estava acabando com esse filme de terror antes do fim dele. E também temas. E agora Demas é colocado no mesmo patamar de Epáfras, de Aristarco, que estava preso com Paulo. Aqui é tudo cooperador. E aparece esse homem aqui chamado Demas, no mesmo nível. Agora a gente vai para 2 Timóteo. Você vê que os servos das trevas são pontual. Você viu? Mais ou menos nessa hora começa o som alto. Eles são pontuais, a gente não é. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Ó, servo de Deus, seja diligente. Se é para fazer uma coisa, não deixe para daqui a 5 minutos. Tudo aquilo que Deus manda você fazer é para agora. Qualquer minuto de postergação, de procrastinação, já é desobediência. Vocês já viram aquelas provas de piso? Que pulam os obstáculos? Nas Olimpíadas tem direto, pula os obstáculos. Aí você fica achando que é só pular os obstáculos. Não! Tem um tempo.
Eles têm um tempo a percorrer. Cada cavaleiro lá, né, que eles chamam de conjunto, né, o cavaleiro do cavalo. Se passar do tempo, cada segundo a mais no tempo vai contando como se fossem pontos que eles perdem. Porque eles extrapolaram o tempo que era para poder fazer o percurso. Então é só para você entender. Deus mandou você fazer. Mas Deus tinha me mandado fazer isso já tem um mês. É o quê? É sério. Deus tem te mandado fazer isso em um mês. Você está dizendo que vai fazer isso agora? E sem chorar. Está dizendo isso. Na cara dura. A maioria das pessoas fala assim. Mas isso é tão comum. É por isso que a maioria vai para o inferno. Que é comum desobedecer a Deus. Procura vir comigo depressa, 2 Timóteo 4,9. Porque Demas é o mesmo Demas, viu, de Colossenses. Ele vai aparecer também na carta a Filemon. Porque Demas, tendo amado o presente, vocês já leram o 1 João, não já? Todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Percebeu? Não é que Demas foi fiel e depois perdeu a fidelidade. Não, Demas nunca foi fiel. Parecia que ele era fiel. Por isso que ele ia assustar. Tem gente que fica falando de um irmão que começou na igreja junto comigo e há pouco tempo saiu, né? Já tem um tempo, né? Significativo. Eu falo pouco tempo porque parece que o tempo está passando mais rápido. Mas já tem um tempo que essa pessoa saiu e já tem um tempo que estava infiel na igreja, mesmo quando estava aqui. E parece que essa pessoa era crente e deixou de ser. Não, ela enganou todo mundo. Parecia que era crente. Parecia que era servo de Deus. Nunca foi. É o que a Bíblia ensina, viu? Aí tem um zoião. Eu estou falando alguma coisa que não está na Bíblia, não. É porque na maioria das vezes a gente deixa a emoção falar mais alto do que os princípios bíblicos. Quem ama o mundo, vai amar. Pois é. Fazer a obra de Deus é para poucos. Infelizmente, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Me abandonou. Veja, lembra quando o pessoal pediu a Samuel um rei? Lá em 1 Samuel. Samuel era o juiz, e naquela época o juiz era aquele que liderava, era profeta, e exercia também esse ofício de líder do povo. Quando tinha alguma causa a ser julgada, vinha até Samuel. Quando tinha alguma dúvida em relação a um direcionamento de Deus, vinha Samuel falava com Deus, então o povo era direcionado conforme a vontade de Deus. Mas o povo começou a dizer, a gente quer um rei. Porque todo mundo aqui tem rei. As nações vizinhas a gente, tudo infiel. Tem reis, a gente também quer. A gente quer ficar igualzinho ao mundo. Viu, Samuel? Aí você, agora que é profeta de Deus, a gente não quer mais que você fique liderando a gente nesse formato. A gente quer um rei. Senão fica muito triste. Aí ele vai falar com Deus. Deus, o povo não me quer mais. Para exercer o ofício que o Senhor me deu. De liderar esse povo. Samuel é o último juiz. Aí o Senhor disse, não, Samuel, fique tranquilo, porque antes do pessoal rejeitar você, eles rejeitaram mim. Você vê, isso não está na Bíblia, ninguém conecta esses textos aqui. Então, quando Paulo está dizendo me abandonou, é porque abandonou antes a quem? A Cristo. E aí você abandonou a Cristo, abandonar qualquer um, já é a coisa mais fácil. Não tem compromisso nenhum. Você é um obstáculo para mim, então passo por cima de você. Eu mesmo já senti muitas vezes sendo passado por cima dos outros.
Me tornei um obstáculo, as pessoas passam por cima mesmo. Graças a Deus pelo Senhor, que não nos desampara. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Olha o perigo que Tessalônica está correndo. Olha o perigo. Pouco tempo atrás, uma pessoa que também a gente não considera, né, como um irmão, esteve aqui visitando. Agora veja, visitar uma igreja da mesma cidade é até piada, né? Visitando a igreja. Aí perguntou desse irmão, que não é irmão, né? No máximo amigo, como Judas. Cadê ele? A gente quer o que vai. E detalhe, não perguntou a mim não, viu? Porque se perguntasse a mim, Demas, viu? Ah, mas como você também é, então vai que é tudo no mesmo time. Né? Fazer o quê, né? Me abandonou e foi para Tessalônica. Então, cuidado, quando você abandona o pastor que está fazendo a obra de Deus, não acha que você está com Deus. Como é que você pode estar com Deus e abandonar o certo de Deus que Deus te deu? Parece que a ficha não cai na cabeça de algumas pessoas. Ficou tão fácil hoje trocar de igreja, é mais fácil do que trocar de roupa. Tem 10 igrejas numa rua, evangélicas. Já que uma vai para outra. Né? É fácil demais trocar de igreja. É por isso que você vai ver 5 casamentos em igrejas evangélicas, da mesma pessoa. Como é que o pastor se coloca nessa posição? É porque ninguém está nem aí para nada, irmão. Mas a gente aqui está vendo. Não faço. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está, percebeu? Lucas estava lá em Colossenses, se continuava alguém aqui, fiel. Que é assim, irmãos. Ó, muitos vão começar, mas a maioria não vai terminar com a gente no caminho. Vão abandonar mesmo, tem férias. Aquela frase que tem ali, né? Acho interessante que tem pessoas às vezes até que leem, mas parece que nunca entenderam. A porta é estreita e apertada, a família. Por isso são poucos que encontram. São poucos que encontram. Você entendeu? Encontram. Que dirá entrar e percorrer o caminho. É por isso que em Mateus 24, Jesus diz, somente aquele que perseverar até o fim, será salvo. E antes ele avisou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos. O amor, isso que assim, irmão, não estou nem aí para aqueles que me julgam. Entra ano e sai ano, quem é que está aqui? Os críticos até mudam. Mas eu continuo. É como dizia John Bunyan. Se o que eu faço dá fruto, não importa quem me critique. E se não der fruto, não importa naquele que me elogia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos. Marcos não estava mais. Quer trazer Marcos de novo? Marcos estava lá em Colossenses. Na carta dos Colossenses, Marcos estava com Paulo ali em Roma, naquela primeira prisão. Traz-o, pois, me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. E tu, guarda-te também dele. Percebeu? Por que eu estou dizendo? Porque Alexandre o Lapoeiro é da mesma galera de Demas. A diferença, irmãos,
entre o porco e o cão é só no modus operandi, mas ambos desprezam o Evangelho. Pastor, que porco e que cão é esse? Lá no Sermão do Monte. Não dê a pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Dois tipos de comportamento de pessoas que rejeitam o Evangelho. O porco é aquele que trata o Evangelho como qualquer coisa, como um lixo. Tudo para ele é lixo. É porco. E os cães? Os cães são aqueles que são hostis. Mas os dois grupos são inimigos do Evangelho. Veja, Deus não tinha uma hostilidade aberta contra Paulo. Ele só abandonou. Por quê? Não soube valorizar o servo de Deus que estava lá com ele e a oportunidade de ser fiel a Deus estando ali do lado do Paulo. Porco. E Demas? Demas não, Demas é cão. Perdão, Alexandre lá com ele é cão. Agressivo. Mas ambos, mesmo alerta de lá de Mateus. Sermão do Monte. Alexandre o Lagoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente, percebeu o cão? Resistiu fortemente. Vocês conhecem alguém aqui da igreja que faz isso direto? Não está nem aqui hoje, mas faz isso direto. Guardas. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos, isso é você ser crente. Ser crente é dessa pegada aqui. Deus vai enviar pessoas quando Ele quiser. Tem momentos que vai ser você e Ele. Não vai ser tão legal quanto. Um homem com Deus é sempre a maioria. Eu acho interessante que falar isso é bonito, mas e na hora que foi feito? Né? É todo mundo se vitimando. Por isso que eu passo tanto tempo sozinho. Vamos abrir em Colossenses de novo, já estamos caminhando para a conclusão. Versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também... E aí, irmão, será que nenhum de nós aqui é Demas? Que hoje estamos aqui com a cara de crente, sendo crente, muita gente não veio, a gente veio, dá esse som alto, a gente está aqui, se matando, se concentrando, porque somos crentes de verdade. Demas também pensava isso dele mesmo. Até que o negócio apertou um pouco mais, e aí deu para ver que não era isso aí. Por isso a Bíblia tem tantos momentos em que somos exortados, principalmente no Novo Testamento, no Antigo também, mas no Novo. Examine-se. Examine-se. Para ver se você é crente mesmo. Porque se você se enganar, vai ser tarde demais. Versículo 15, já concluindo. Saudai os irmãos de Laodiceia. Agora veja, Laodiceia parece como uma igreja tão bonitinha, né? Olha o perigo de quando as coisas começam a dar certo. A gente não sabe porque nunca começou aqui. 15 anos de labuta aqui, de Esmirna. Mas e se a gente chegar numa época e prosperar? A probabilidade da gente morrer no erro de Laodiceia é isso. Mas nem sempre as coisas vão ser tão difíceis quanto a gente pensa que vão. Até porque a facilidade também é uma tentação muito maior, diga-se de passagem, do que a escassez. Na escassez, até os falsos crentes são levados a buscar Deus. Mas e quando as coisas estão indo bem? Aí o homem se esquece que existe. Por isso eu acredito que vai ter um período aqui que as coisas vão deixar de ser tão
aparentemente duras quando são. Isso não significa que não vai ser difícil, como o profeta Paulo já disse que vai ser. Porque vai ser outro tipo de dificuldade. Quando nós lemos em Tiago, é isso que é dito. Fique feliz quando passar por todo tipo de provação. E no dia que você tiver uma quantidade de dinheiro que você nunca teve na mão, será que você vai continuar sendo essa pessoa que você é? É claro, pastor! Pela pressa que você respondeu, eu já tenho certeza que não. Porque você não entendeu, querido. Você não entendeu o perigo do sucesso. Você não entendeu o perigo das coisas acontecerem como você planeja. Você começa a achar que são os seus planos que são bons. E não a mão de Deus que está guiando. Esses alertas estão tão claros na Bíblia, mas a maioria das vezes a gente não tem enxergado. É como tem o ditado do mundo, né? Time que se ganha, não se mexe. Se mexe, sim, claro que mexe. Mexe em tudo. Porque essa ideia de vitória e derrota é muito relativa. Às vezes você está achando que está perdendo e está ganhando. Por exemplo, é mais bem-aventurado dar. Imagine que você ganhou R$1 milhão de alguém e o Senhor te mandou dar a outra pessoa R$1.100.000. E aí? Mais bem-aventurado é dar do que receber? Será que você vai ficar mais feliz acrescentando ainda mais R$1.000 a R$1 milhão que você recebeu e por alguns segundos achou que era seu? Não, porque daqui eu só vou dar o dízimo, que é o de Deus. 100 mil, 900 mil é nosso. Não, nada. Você vai dar R$1 milhão e vai dar mais R$1.000. E aí? Será que a sua felicidade vai ser maior? Aí tem que ser crente. Tem que ser nível Barnabé, sabe? Foi lá, vendeu o campo, chegou a isso aqui. É isso mesmo? É isso aqui. Barnabé, é isso aqui. E Barnabé tinha esposa. Eu acho interessante que parece que, né? Pessoa, tem família, né? Ah, não, é porque sabe como eu tenho família. E Barnabé não tinha? Tinha. Pedro também tinha. E outros. Aqui ele diz: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda. Olha essa Ninfa aqui, tinha uma igreja que era na casa dela que acontecia. Isso era muito comum nessa época de transição, onde ainda não existiam os templos, como conhecemos hoje. Você sabe que é você hospedar uma igreja em casa? A igreja começou na minha casa, que hoje não é mais minha, depois que eu fui de lá. Mas começou lá. Tem foto, inclusive. E no outro dia me mandou a foto, também teve lá. Versículo 16. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai que seja também lida na igreja de Laodicenses. Olha que coisa. Quer dizer que a verdade que vale para um lugar vale para todos. É palavra de Deus? Vale em todo lugar. Não tem limite territorial. É o que a gente chamaria aqui de uma carta circular. Mas todas as cartas acabam sendo isso mesmo. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai. Olha, Paulo está passando uma responsabilidade à igreja de Colossos. Você está entendendo? Providenciai. É com vocês, viu? É como tem um irmão nosso aqui que é muito bom em passar bola. Né? Paulo aqui está... Eu estou preso aqui em Roma. Então, vocês tratem de providenciar a essa carta chegar nessas igrejas aí, perto de vocês. É com vocês.
Porque a igreja é isso, irmãos. Todos nós temos que nos sentir corresponsáveis. Ninguém deveria se sentir ouvinte na igreja. É tão triste você ver pessoas com esse tipo de comportamento. Você faz o que? Eu ouço. De vez em quando eu dou alguma coisa lá no Galope lá, tipo cobertístico, né? Mas eu não tenho nenhum compromisso. Quem quiser contar comigo, só se for louco. Nem eu conto comigo mesmo. Realmente. Providenciar. Vocês aí de Colossos, que estão recebendo essa carta, se é que vocês entenderam ela bem, prove que vocês entenderam ela bem. Quão formosos são os pés dos que levam boas notícias. Parece que ninguém quer ter o pé bonito. E ao de Laodiceia, lede-a igualmente perante nós. Laodiceia recebeu uma carta também que a gente não tem ela em mão. Né? Não foi acrescentada, a gente não tem. Por quê? Porque Deus não quis. Tudo que Deus quis que soubéssemos, pela graça, temos tido a oportunidade de saber. E a os de Laodiceia, lede igualmente perante. Então parece que o pessoal de Laodiceia não deu muito ouvido, porque vocês já sabem o que aconteceu com a igreja de Laodiceia, né? Agora, continuando, versículo 17, chegando na nossa parte final, só é o versículo 17, 18 que fala. Também dizei a Arquipo. Agora Paulo, você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Aqui é um puxão de orelha amável, né? Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste. Se eu fazer isso hoje aqui, eu me expulsam da igreja. Não pode repreender ninguém. Imagina um camarada chegando lá em Páfora, esse pessoal que está chegando na casa. Ah, Arquipo, tem uma parte aqui que é só para você. Me respeite. Eu estou respeitando o que escreveu foi Paulo. Vamos falar com ele. Como é o nome disso? Isso é amor, irmão. Glória a Deus. Sabe? A gente vê as frases de Spurgeon assim, a gente acha bonito. Spurgeon falava bonito, né? Isso é dom de Deus. Mas assim, entre você achar a frase bonita e você seguir o que está escrito nela, tem uma diferença enorme. Né? Vamos, aqui é a lua. Meu filho, se alguém te oferecer CD em outro lugar, não aceite. Não abandones o ministério por isso. O pessoal está abandonando o ministério por tão pouco. Mas essa frase de esposa bonita, né? Então me arrumei. Tem gente que não precisa nem ser rei. Me bota como bispo. Não tem no jogo de xadrez? Cavalo. Né? Torre. Eu vou. Né? Não. Isso ele diz. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste. Chegou alguma coisa no ouvido de Paulo de que Arquipo estava, né, meio que se dando férias ou com um corpo mole, porque você não diz isso para uma pessoa que está fiel com os outros. Para cumprir isso. Por quê? Porque não estava cumprindo como deveria. E é tão lindo isso, né? Porque Deus está vendo. É impressionante, a gente sempre diz, Deus está vendo tudo. E quando Ele mostra que está vendo, aí você vai falar mal do mensageiro. Deus está vendo tudo, mandou uma mensagem para você, viu, Arquipo? Quem é você para falar isso comigo? Por que está me julgando? Por que você está dizendo que eu não estou cumprindo meu ministério como deveria? É tão fácil a gente se colocar nesse modo de defesa. Você já viu? A maioria das pessoas ouve a pregação no modo defesa. Meu pastor está falando, a pessoa está aqui. É a graça, é a graça. Mas é pela graça que eu estou pregando. E fora que tem aqueles que é a Bíblia aqui e as pedras para arrumar o pastor depois. Coitado de Paulo. Vou repetir. Não, pastor, pode passar. Também dizei a Arquipo.
Sabe o que é você falar assim, nominalmente, uma carta, em 4 capítulos, e você separar um versículo só para uma única pessoa e dizer o que está sendo dito aqui, para você ver como a seara é grande e os ceifeiros são poucos, e aqueles que estão, né, meio que mambembe, bora, 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 pega no trampo. É? Deus é maravilhoso. Arquipo deve ter entendido o recado, viu? Por aqui eu já peguei. Aqui, quando eu ouvi isso aqui, mesma coisa que João Marcos. Você não sabe o bem que fez aquela questão que está lá em Atos, da divisão de Paulo e Barnabé. O fruto disso é Marcos. Se aquela discussão tivesse sido, né, algo divino, ia gerar algo tão maravilhoso como é a postura de João Marcos depois daquilo. Aí tem gente que diz que Paulo estava errado, tem gente que diz que Barnabé, ninguém estava errado ali. Os dois são crentes. E cada um cumpriu o seu papel. A gente aqui tem esse negócio de lados. Não só tem um lado, é o de Deus. E quem não está com ele, né, está sem lado nenhum. Lembra de quando Josué encontra um chefe? A gente sabe que é Jesus, né? Antes de virar antes de encarnar. E aí a pergunta de Josué, e aí, está do nosso lado ou do lado do pessoal lá de lá? Nem de um nem de outro. Eu quero saber se você está comigo. Então parece que Jesus tem que entrar na nossa discussão com alguém e ficar do nosso lado. Não, a pergunta é, se a gente está do lado de Jesus, será que a nossa postura é de alguém que está do lado de Jesus? Porque Jesus não vai ficar do meu lado se eu estou fazendo coisa errada. E não é nem isso, Jesus vai ficar do meu lado se eu estou fazendo coisa errada. Eu não estou do lado de Jesus se eu estou fazendo coisa errada. Porque uma árvore se conhece. Dizei a Arquipo, atentai para o ministério que recebeste. Agora eu quero perguntar a vocês atentaram para o ministério que receberam do Senhor? Todos aqui têm ministério, todos têm. Todos têm. Até esta minha. Já viu quando vem as crianças, quem é que toma mais conta das crianças que saem aqui? E o que dizer da minha digital influência? Então, de pouca idade já tem ministério. A pergunta é, como você está exercendo este ministério? Você se deu férias? Você pegou licença sem vencimentos? Esse modus operandi não é do reino. Também dizei a Arquipo, atentai para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Ó Arquipo, eu estou aqui em Roma, mas estou sabendo que você não está sendo aquela pessoa que começou. Você não está nem perto de ser a pessoa que você já foi um dia, viu, Arquipo? Olha o negócio aí, Arquipo, né? Que história é essa? De que vai passando o tempo e você vai ficando menos crente? E parece que na igreja é assim, né? Não, na época que eu estava no começo, eu ficava assim, mais fazendo coisa. Agora não. Então, quando você tem mais tempo de igreja, você faz menos coisa. O último versículo de Colossenses, eu meio que ouvi, calma, irmão, ainda temos mais, ainda temos, né? Tessalonicenses, calma. Se Deus permitir, tem um monte de coisa legal. Porque a melhor coisa do mundo é fazer a vontade de Deus. A saudação é do próprio cunho. A saudação... Eu estava falando com minha filha hoje, minha filha deve estar embarcando daqui a pouco no ônibus. Uma as duas, quer dizer, eu estava falando com... Ela dizendo, meu pai, é porque assim, às vezes eu acho que trabalhar, eu quero ir trabalhar, mas às vezes eu acho que eu vou ficar entediado de trabalhar. Eu falei, filha, se você quiser algo que você ama muito, o seu trabalho vai ser a maior parte do seu dia. Por que a maioria das pessoas é infeliz no trabalho? Porque trabalham só por dinheiro. E a maioria mesmo. E a maioria a ponto de até os ímpios saberem disso.
A maioria dos pastores trabalham com dinheiro. A maioria das pessoas que fazem coisas na igreja fazem por dinheiro. Quando não diretamente por dinheiro, mas por algum tipo de lucro que pode ter. Por exemplo, tinha uma pessoa que estava na igreja que queria era casar. Depois que casou, começou a falar mal do pastor e saiu da igreja. Não. Muitas pessoas frequentam a igreja pelos mais diversos interesses. Menos o correto. Que é conhecer a Deus, em Cristo, fazer o ensino, por isso que Paulo escreve, a saudação é de próprio punho. É legal demais ser crente. Sabe? É bom demais fazer a vontade de Deus. É bom demais se sentir parte do reino de Deus. Cooperador. Você se sentir, né, do lado de pessoas. Não sei se vocês já viram, né? Quando tem jogo no Brasil, eu falo de futebol. Aí alguém veste a camisa 10. Camisa 10 do Brasil, Pelé já vestiu, não sei quem já vestiu. Essa camisa 10 é pesada. Não fez nada disso. Todo mundo morreu. Né? Mas quando você faz parte da igreja, você olha para trás, você vê gente desse quilate aqui, você fala, é possível, eu estou nesse time. Tá. O time que teve Paulo, que teve, né, Apolo, Pedro, Estevão. É possível. Madalena, lá testemunha da ressurreição. Priscila. Rapaz, esse time agora é sendo nós aqui, que estamos vestindo a camisa. Mas esse pessoal já cumpriu o seu papel, agora somos nós. A gente deveria se sentir assim tão estimulado. Mas tem pessoas que nem pensam nisso. Quando uma pessoa diz que eu vou fazer algo na igreja, não chega doido. Sabe quando dá vontade de dizer, então me dê a camisa. Você não é digno desse time. Você não entendeu. Imagine você ser treinador de futebol, você chama para jogar na seleção uma dessas estrelas, aí essas estrelas, né? Eu não gosto de jogar, não. Seu técnico não chamava nunca mais. Sabe o que é você representar o seu país? Você sabe o que é você representar o reino de Deus? Você sabe quem já esteve em lugares como os nossos? Por exemplo, quando alguém dorme na igreja, eu só lembro daquele que dormiu. Tem até o nome dele, como era Hilton. Aí, tá vendo? Você está ali, era você e Hilton. Vamos lá. Eu garanto que ele não dormiu nunca mais. Depois daquela queda que morreu e ressuscitou, nunca mais. Eu te quero mais atento. E janela, nem encostava na janela, meu. Bem longe da janela. Já aprendi. Você é desse time. Você pega Atos 2, se tinham tudo em comum. Oração, partido. Não é para você ser desse time. Essa é a camisa. Vocês notaram, eu vi camisa do nome da igreja porque ia pregar isso hoje aqui. Tudo que eu faço tem um propósito, viu, irmão? A maioria não entende, mas tem. Então, é esse time que a gente está aqui. O time do reino de Deus. Mas a gente sendo tão pouco. E desde quando o Senhor precisou de muito? Eram 12, e um deles era o diabo. E olha o que aconteceu. Eram 500, mas e na hora que da descida do Espírito Santo? São quase 120, olha o que aconteceu. Não precisa de mim. Mas você já parou para pensar? O que eu vou falar aqui é muito fácil para qualquer pessoa espiritual. Mas eu vou falar. Você já parou para pensar que Deus conta com você? A quem eu enviarei Isaías? E o Senhor fez essa pergunta de Isaías? O Senhor já sabia responder. O Senhor já sabia o que estava no coração de Isaías. O Senhor já conhecia o último dia de Isaías antes, assim, no primeiro dia de Isaías.
O Senhor já sabia qual seria a reação daquele jovenzinho chamado Davi quando visse o povo todo se acovardando diante de Golias. O Senhor já sabia. Aí botou na cabeça do pai de Jessé: vai lá ver seu irmão, leva aqui uns queijos aqui pro pessoal lá. Vê lá como é que tá o pessoal lá na batalha. Deus já sabia que era possível. Você já parou para pensar que Deus pode e vai fazer através de você? Vê como todas essas coisas aí fora ficam pequenas. Ser rico. Fazer a vontade de Deus. Ser conhecido no reino de Deus. É isso. As suas obras vão chegar no céu antes de você. É o que ensina a Bíblia. É por isso que é tão estúpido a pessoa sentir inveja do ímpio. A saudação é de próprio punho. E que é o mais comum, era o que de fato deve ter acontecido, aonde estavam as cartas. A saudação é de próprio punho. Paulo. Ó, autógrafo. Assinatura. Paulo. Lembrai-vos das minhas. Isso é motivação. Toda vez que você achar que o seu cristianismo está exigindo demais de você, você nem começou a correr. Mas nem começou. Você está achando que já está sendo cobrado demais, mas nem começou. Não é que eu estou tão ansioso, é problema da sua ansiedade. Trate ela. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas nem começou. A gente está correndo com as pessoas que estão se cansando na hora de correr com os cavalos. Por isso ele diz: lembrai-vos das minhas ovelhas. Ele está dizendo: é parte de temer. Jesus está no controle. Eu estou preso aqui. Jesus está no controle. Se tiver que acontecer com vocês, Jesus está no controle. E o que você e eu precisamos? Graça. A graça seja com vocês. Paulo, você só deseja a graça? É porque você não conheceu a graça, por isso que está falando isso. A graça é o meio que todas as bênçãos de Deus nos alcançam, por meio da sua graça. Eu queria concluir hoje fazendo um resumo de toda essa carta. E esse resumo está aqui, no versículo 23, no capítulo 3 dessa carta de Colossenses. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, como para o Senhor, e não para nós. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Será que é isso que a gente imagina para a nossa vida? Será que é isso que a gente imagina quando a gente toma uma atitude ou deixa de tomar? Vou repetir. Tudo quanto fizerdes, tudo. O que é tudo? Tudo. É tudo. Vai comer? Só se for para a glória de Deus. Tudo quanto fizer, não vou comer. Não abra mão do alimento só para parecer mais espiritual. Não, pastor, eu sei disso, por isso que eu não abro mesmo. Viu? Mas algumas pessoas podem, né? Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração. Fazer. Então é isso, não dê oferta se o seu coração não estiver junto. Não venha para a igreja se o seu coração não te traz para cá. Não, tem que fazer de todo o coração. Todo o coração. Senão não faça, como eu falei, as pessoas estão infelizes no trabalho. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não
para os homens. Por exemplo, irmãos, essa pessoa que coloca som alto, você acha que coloca para ela? Não, coloca para aparecer. Por quê? E é disputa, quem tem o som mais alto? Ó, bota o som aqui, lá, mas no Campo Santo aparece, não dá para ouvir. Não é para ela. Se fosse para ela, estava com fone de ouvido. Veja que tudo que as pessoas fazem é para aparentar. Roupa. A maioria das pessoas não compra uma roupa para aparecer bem para ela. Não, compra para o que os outros vão pensar. Né? Como você come, como você não come, o que você faz, tudo parece que é para agradar os outros. Parece que a gente se impõe nesse fardo. Não, a nossa obrigação é agradar ao Senhor. Ah, não, eu não quero agradar ninguém, então você não é crente. Eu crente quer agradar ao Senhor. Ele estava preocupado, sim, mas a preocupação dele é agradar o Senhor. E tem esse pessoal que vem para a igreja e diz, eu não quero agradar ninguém, então não é crente. E a gente quer agradar o Senhor. Está escrito aqui, né? Cientes. Ciente significa você teve essa notícia e você acredita na notícia. É como, por exemplo, eu acho que vai sair agora o decreto do salário mínimo a partir de janeiro, né? Vai aumentar o salário mínimo, todo ano aumenta, né? Nem aumenta, é uma correção. Né? Vai aumentar o salário mínimo. Então você está ciente de que o salário mínimo vai deixar de ser do valor que era e vai passar a ser um novo valor. Que foi determinado pelo governo federal. E aí todo mundo vai ter que se adequar a essa realidade, porque ninguém pode pagar abaixo do mínimo. É o salário mínimo. Então você fica ciente disso para obedecer. Eu imagino que a pessoa está pagando um salário antigo há 6 meses. Ah, mas é porque eu não sabia que tinha aumentado. Se o Ministério do Trabalho bater, é multa. Você paga salário mínimo, você tem que estar ciente do valor. Quem determina o valor do salário mínimo é o governo. E você tem que cumprir isso. É o mínimo. Então, a ideia de ciente não é só conhecer, é conhecer para obedecer. Porque você sabe também das consequências da desobediência. Já lemos nessa carta, a ira de Deus está na desobediência. Então, quando ele diz cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então, veja, tudo que você faz para Cristo, irmãos, não entenda errado, é o maior investimento que você pode fazer no universo. Porque qualquer coisa que você investe nessa terra, é só para essa terra. E ainda tem a questão de que traça e ferrugem, e ladrões podem te roubar. Mas quem tesoura no céu? Traça e ferrugem, não rouba. E nenhum ladrão pode te roubar. Eu sei que eu tenho crido, ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele grande dia. É por isso que a atitude mais sábia de uma pessoa na terra é investir no reino de Deus. Glória a Deus. Investir o nosso tempo, investir os nossos recursos no reino de Deus. É o melhor investimento. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar, o próprio Paulo escreve sobre isso em 1 de Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade e o contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade e o contentamento. E o Senhor nos ajude. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelos teus maravilhosos conselhos. Ajuda-nos, ó Pai, a nos adequarmos cada dia mais à Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz que ilumina o nosso caminho. Ajuda-nos, ó Pai, a nos desvencilhar do pecado que tão de perto nos assedia, para que vivemos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que o nosso olhar esteja sempre firme
naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor, para sempre bendito e maravilhoso. Ajuda-nos, ó Pai, a darmos os frutos em Cristo que devemos dar. Evidencie a nossa regeneração. Evidencie a nossa santificação, Senhor. Não venhamos agir como insensato, ouvindo, ouve, mas não pratica. Achando que não trará consequências a sua insensatez, e a tua palavra nos ensina que trará sim. É como um homem que constrói a casa sobre areia. Pode demorar, mas um dia a tempestade virá, e a ruína daquela casa será completa. Livra-nos, Senhor, de tal destino, e que sejamos como um homem sensato, como um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha, consciente de que tempestade virá, mas se estamos sobre a rocha, permaneceremos inabaláveis, como temos que ser. Que assim seja, Senhor. Despede-nos em paz, que a tua paz seja sempre conosco, assim também como a tua maravilhosa companhia, Senhor Jesus. Em teu nome oramos. Amém? E graças a Deus. Aleluia! Deus abençoe a todos. Ei, nossa.